Bom, e já vamos passar, então, aqui para a prova testemunhal, tá? Está no artigo 442 a 463. O que é prova testemunhal? Consiste na inquirição de pessoa estranha ao feito, que se apresenta ao juízo para informar a respeito de fatos relevantes para o julgamento. Quando a gente fala em prova testemunhal, obviamente, gente, não é no interrogatório, o depoimento das próprias partes. É de uma pessoa que não está no processo, tá? Ela não faz parte, ela não é autora, ela não é réu, e ela virava os autos para falar sobre determinados fatos que são importantes ao processo, tá? Ele é prestado em juízo e é considerado serviço público, gente. Fui arrolada como testemunha, sou obrigada a depor? É serviço público, né? Ah, mas aí vou ter que faltar ao trabalho. Tudo bem, você pega lá uma declaração de que você foi testemunha, né? E aí eles não podem descontar no seu salário. Ah, mas eu odeio ser testemunha, eu não quero depor. Eu sou uma dessas que odeia ser testemunha, né? Odeio. E às vezes me chamam para ser. Sinto muito. É obrigatório. Tem que ir. E se eu fizer de bobo no dia, professora, e não for? O juiz pode mandar você ir com escolta policial, que é aquele debaixo de vara, ou seja, condução coercitiva, tá? É serviço público, é obrigado a ir, tá? Pode ser direto, ou seja, sobre o fato que presenciou, ou indireto, sobre o que teve conhecimento por outras pessoas. É o que eu falei para vocês, a prova direta ou indireta. Óbvio, gente, que a gente leva muito mais em consideração algo que a pessoa fala que ela viu ou sobre coisas que ela fala que ela ouviu dizer, tá? Então, a gente sempre vai tentar fazer a prova direta, mas quando não tiver jeito, usa indireta, né? É sempre admissível a prova testemunhal, salvo se a lei dispor de forma diversa. Deixa eu só fazer um adendo aqui. A Bíblia, fala uma coisa muito interessante. Ela fala o seguinte: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. E casa direitinho aqui. A prova testemunhal é sempre admissível, a não ser que a lei fala que não é, naquele caso específico, né? Mas ela é sempre admissível, mas nem sempre ela convém. Há casos, gente, que prova testemunhal não é necessário, que por documento, por perícia, eu já consigo provar, né? E aí a gente não vai perder tempo marcando audiência, fazendo audiência, se não precisa ouvir testemunha, tá? Então, cuidado com isso, não sai sempre igual um louco procurando testemunha, não, que às vezes não é necessário, tá? Quando a lei exigir instrumento público como a substância do ato, nenhuma outra prova pode ser mais especial que essa. Por mais especial que seja, pode surpreender a falta. Por exemplo, eu quero fazer um divórcio. O que eu preciso para fazer um divórcio? Primeira coisa, certidão de casamento. Eu só posso divorciar quem é casado. A união estável, professora, não é divórcio, é dissolução de união estável. Quero fazer um inventário, tem que ter certidão de óbito. Poxa, se eu levar a pessoa, o médico que viu a pessoa morrer para testemunhar, não serve. Se eu levar as pessoas que assinaram lá junto com eles, que eram testemunhas do casamento, não serve. Eu tenho que ter a certidão. Quando a lei exigir documento público, tem que ser documento público. Não pode ser trocado por testemunha, tá? O juiz indeferirá a inquirição de testemunhas sobre fatos já aprovados por documento ou confissão da parte, ou que só por documento ou por exame pericial puderem ser provados. É o que eu falei, nem sempre a testemunha é necessária. Se eu já provei por documento ou por perícia, ou até mesmo por confissão, para que perder tempo ouvindo testemunha, gente? Demora para marcar audiência. As pessoas param a vida para participar daquela audiência, tá? Então, por favor. Então, o juiz pode indeferir? Pode, né? Pode, né? Todas as pessoas podem ser testemunhas, exceto as incapazes, impedidas ou suspeitas. E a gente vai falar um pouquinho disso agora. Então, qualquer pessoa pode ser testemunha, gente? Olha, em tese, sim. A gente leva a sério o que todo mundo falar, tá? Porém, a pessoa não pode ser incapaz. Gente, interdito por enfermidade ou deficiência mental. A pessoa está interditada.
porque naquele momento ela não tem como praticar os atos da vida civil, tá? Por deficiência transitória ou definitiva. Como é que aquela pessoa vai testemunhar, gente? Ela não tem noção da realidade, né? Então, ela não pode ter essa enfermidade, essa deficiência mental, no momento em que ela vai depor, ou ela não podia ter quando ela presenciou os fatos. Concorda? Né? Se ela tinha no momento dos fatos e agora ela não tem mais, ela não pode falar sobre os fatos. Porque ela não estava dentro do seu juízo perfeito. Se ela estava dentro do seu juízo perfeito nos fatos, mas agora não está mais, ela também não vai poder depor. Menor de 16 anos, porque ela é incapaz, né? O que é o que eu falava, o que é cometido por enfermidade ou retardamento mental, ao tempo que ocorreram os fatos, não podia discerni-los, ou ao tempo em que deve depor, não está habilitado a transmitir as percepções. Não sei por que tem anos aí. O cego e o surdo, quando a ciência do fato depender dos seus sentidos. O cego, gente, ele pode depor sobre o que ele ouviu. E o surdo pode depor sobre o que ele viu. Agora, é óbvio que o cego não vai poder depor sobre o que ele viu e o surdo sobre o que ele ouviu, né? Mas quando a ciência não depender do sentido que lhe falta, ele pode depor, tá? Agora a gente vai falar do impedido ou do suspeito. Gente, vou contar para vocês. Testemunha tem que ser imparcial. Ela não pode ter interesse na causa, ela não pode ser amigo, ela não pode ser parente, porque senão ela vai puxar a sardinha para a parte, que ela é amiga, que ela é parente. Para ela falar a verdade verdadeira, ela não pode ter interesse na causa. Ela tem que ser imparcial, né? Então, quem que não pode? Quem que tem impedido de ser testemunha? A parte. A pessoa que intervém em nome de uma da parte, como tutor, representante legal da pessoa jurídica, juiz, advogado, outros que assinam ou tenham assistido às partes. O cônjuge, o companheiro, o ascendente, pai, mãe, avô, o descendente, filho, neto, em qualquer grau, e o colateral até terceiro grau, irmão, tio, sobrinho, de alguma das partes, por consanguinidade ou afinidade, salvo se exigir o interesse público ou tratando-se de causa relativa ao estado da pessoa, não se puder obter de outro modo a prova que o juiz repute necessária ao julgamento do mérito. Ou seja, familiar, gente, só em último caso, quando não der para fazer prova com outra coisa. E mesmo assim, elas não são muito bem aceitas na prática, não, tá? O que está acontecendo aqui? Quem é suspeito? O inimigo da parte é o seu amigo íntimo. O inimigo vai ferrar uma da parte, e o amigo íntimo vai querer ajudar. Aquele que tem interesse no litígio, né? Caso o juiz entenda necessário, pode ouvir os incapazes, impedidos ou suspeitos somente como informantes. E aí o que acontece? Já viu quando a pessoa vai depor em filme, coloca a mão na Bíblia e jura dizer a verdade, nada mais que a verdade? Ninguém bota a mão na Bíblia aqui no Brasil, não, tá? Mas a pessoa presta compromisso. Ela se compromete a dizer a verdade, sob pena de crime de falso testemunho. Mentir, sendo testemunha, mentir em juízo é crime de falso testemunho. Tá? Agora, quando a pessoa tiver nesse rol que eu acabei de mostrar para vocês, de incapazes, impedidos ou suspeitos, o juiz vai poder ouvi-los como informantes, e aí eles não prestam esse compromisso. Ah, quer dizer que eles podem mentir? Podem. E aí, obviamente, o depoimento do informante vai ter menos peso que o depoimento de uma testemunha, tá? Deixa eu explicar para vocês, deixa eu ver se eu vou falar disso aqui. Não. Daqui a pouco eu falo, então. Quem que não é obrigado a depor? Porque lembra que eu falei que é serviço público que a gente é obrigado a depor? Mas tem algumas pessoas que não são. Né? Então, eu não sou obrigada a depor sobre aquilo que vai me acarretar um grave dano a mim ou aos meus parentes. Tá? Também não sou obrigada a depor, e aqui lembre-se, eu sou testemunha, não sou parte. Eu não vou ser obrigada a depor a cujo respeito por estado ou profissão devo guardar sigilo. Padre sobre confissão, advogado sobre a conversa que ele teve com seu cliente. Tá? Como é que se produz essa prova testemunhal? A gente requer lá na fase de especificação de provas. O juiz defere, e aí a gente vai, a gente só fala assim, quero produzir prova testemunhal para provar isso, isso e aquilo. Aí o juiz fala, ok, defiro.
Aí nós vamos ter que dizer quem são as testemunhas. Aí o juiz fala, ok, defiro. Junte-se o rol de testemunhas no prazo de 15 dias. Pode ser 5, 10, no máximo 15, tá, gente? O juiz vai falar quanto tempo. E a gente vai juntar o rol de testemunhas ao processo. Uai, aí a parte contrária vai saber quem é minha testemunha. E a minha testemunha surpresa? Não tem testemunha surpresa, não. Isso aqui não é filme americano, não. É vida real, é direito brasileiro. A parte contrária tem direito de saber quem é a testemunha para que ela possa saber, né, como que ela vai reagir também. É o mesmo caso, você também vai saber quem é a testemunha da outra parte, tá? A gente não tira a testemunha da manga, igual filme americano. Não emociona, não, tá? Por favor. O que tem que ter no rol de testemunha? O nome, profissão, estado civil, idade, CPF, identidade, endereço, né? E local de trabalho das testemunhas, tá? As testemunhas não pode, a gente pode enrolar 10 testemunhas por processo, cada parte, ou seja, 20, né? Mas para cada fato tem que ser no máximo 3, tá, gente? Pelo amor de Deus, gente, ninguém rola 10 testemunhas, não. Normalmente as partes rolam 3. E 3 de uma parte, 3 de outra, já são 6. Os juízes custam querer ouvir as 6. Quero ver ouvir 20, tá? Mas pode, né? Posso substituir a testemunha? Não é dentro das cadeiras, não. Agora, se a testemunha morreu, está gravemente doente ou ela não foi encontrada, aí pode substituir, tá? Mas não posso substituir porque eu acho que fulano é melhor? Não. Tem que ser um desses 3 casos. Morreu, está gravemente doente ou não foi encontrada. Como é que a gente intima as testemunhas para participar da audiência? Bom, o advogado manda uma carta para elas com a R e junta aos autos esse AR em 3 dias, tá? Posso não fazer esse AR e falo, juiz, não vou intimá-las porque elas já se comprometeram a comparecer, eu vou levar, tá? Agora, se ela não comparecer, aí o juiz vai considerar que eu desisti da testemunha. Ao passo que se eu mando a R e elas não comparecem, aí o juiz está entendendo que a testemunha aqui não quis comparecer. Agora, se eu me comprometo a levar a testemunha e não levo, eu estou desistindo da testemunha, tá? Bom, então é o advogado que faz a intimação através da R? É. Mas quando você faz por R e a testemunha não vai, você pode pedir que o juiz intime, seja pelo correio ou até mesmo por oficial de justiça, tá? Você pode provar também que assim, olha, aqui é necessário que seja pelo juiz, como, por exemplo, Defensoria Pública, Núcleo de Prática Jurídica, a gente pede que seja intimada pelo juiz, tá? Figurou no rol de testemunhas, servidor público ou militar, também pode pedir que seja feito pelo juiz, porque aí ele requisita a repartição pública que a pessoa servir, tá? A testemunha foi uma daquelas previstas no artigo 454, que é deputado, vereador, tá? Prefeito, governador, né? A testemunha houver sido rolada pelo Ministério Público ou Defensoria Pública, e o Núcleo de Prática Jurídica também entra aqui, tá? A testemunha que não comparecer será conduzida coercitivamente, como eu falei para vocês no começo, é obrigatório, né? E aí, o juiz vai inquirir as testemunhas separadamente. Uma não ouve o depoimento da outra, gente. Primeiro, a gente vai ouvir as testemunhas arroladas pelo autor e depois as pelo réu. A testemunha entra, senta na frente do escrivão, né, que confirma com ela todos os dados, presta o compromisso para o juiz, e aí o juiz faz perguntas. Depois as perguntas do advogado autor e depois do advogado réus. As perguntas são sempre diretas a ela. E tem sempre o escrivão ditando, tanto as perguntas quanto as respostas. No final, o que ele digitou é impresso e juiz, promotor, advogado e quem depôs assina aquele tal depoimento prestado. Aí a testemunha vai embora, viver a vida dela. E entra a outra testemunha. Primeiro a gente vai ouvir as do autor, depois as do réu. Ok? Antes de depor, a testemunha será qualificada como escrivão e depois vai prestar o compromisso ao juiz, tá? Como eu expliquei para vocês. Nesse momento que ela está prestando o compromisso, é o momento que, se você vê que aquela testemunha é incapaz, impedida ou suspeita, você fala, excelência, pela ordem, eu quero contraditar a testemunha. Ela não pode depor, por quê?
Aí você vai explicar, olha, ela é amiga da parte, ela é inimiga, ela é parente, ela é incapaz, alguma coisa nesse sentido, tá? Gente, não é protesto, igual filme, não. Excelência, pela ordem, eu gostaria de contraditar a testemunha. E o verbo é esse, contraditar. Vou dar um exemplo para vocês, da família. Era uma ação trabalhista de uma ex-professora, e ela rolou como testemunha um outro ex-professor da família. Na hora da oitiva, o advogado da família falou assim, olha, que é nosso professor também, né, direito do trabalho, ele falou assim, olha, eu vou, excelência, pela ordem, eu gostaria de contraditar a testemunha, porque eles são amigos íntimos. Aí o juiz virou para a testemunha e falou, você é amigo íntimo da autora? Ele falou, não. E aí? Nós vamos acreditar na palavra dele ou eu posso provar a contradita? A gente pode provar a contradita, gente. Então, se a testemunha negar a contradita, igual nesse caso negou amizade, a parte que alegou poderá provar o motivo com documentos ou testemunhas. Eu posso levar até três testemunhas. Então, eu poderia levar outras 3 pessoas para provar que eles são amigos? Poderia, né? E eu já saberia que ele ia ser testemunha, porque ele já foi enrolado. Poderia levar. Ou poderia provar com documento. Nesse caso, foi provado com documento. Por quê? Já sabendo que esse professor seria testemunha e sabendo da amizade deles, o que o advogado fez? Foi na biblioteca da PUC e pegou uma cópia da dissertação de mestrado da professora, que era autora da ação. E lá, no início da dissertação, na primeira página, tinha os agradecimentos. E ela agradecia ao meu grande amigo fulano de tal. Entre outras pessoas, né? Agradecia aquele professor como um grande amigo. Gente, ele entregou na hora para o juiz. O juiz falou assim, vai, isso aqui é uma declaração pública de amizade, né? Então, sabe aquela coisa da pessoa estar lá no Facebook, no Instagram, mandar recadinho público, fulano, meu grande amigo. A gente leva isso como prova. E contradita a testemunha, tá? Se a contradita for provada, o juiz ouvirá a testemunha apenas como informante. Foi aquilo que eu falei para vocês, né? O informante não presta compromisso e não tem o mesmo peso do testemunho. Quando a testemunha que eu contraditei, o juiz vai ouvir como informante, eu nem faço pergunta para ela, porque eu não vou valorizar o depoimento de alguém que eu falei que não pode ser testemunha, tá? As perguntas são feitas diretamente à testemunha, primeiro o juiz, depois a parte que rolou e, por fim, a parte contrária, tá? O juiz pode indeferir as perguntas e o que deverá constar na ata se o advogado solicitar, tá, gente? Pode indeferir a pergunta, né? Igual essa mesmo, quando eu perguntei se o pessoa era homossexual, porque ele ficava olhando o outro, o juiz falou, doutora, eu vou interferir, que absurdo esse tipo de pergunta. Falei, excelência, tem motivo, né? Aí eu expliquei meu motivo. O depoimento será reduzido a termo e assinado pelo juiz, pelo depoente e pelos advogados, tá? Como eu falei para vocês, fica um escrivão digitando tudo, depois imprime e todo mundo assina. Aí agora que é remoto, professora, neste momento, na hora que está pronto, que depois o escrivão começa a gravar a reunião, porque a audiência ela não é gravada, começa a gravar, né? A não ser que seja audiência que possa ser pública, né? Várias famílias, por exemplo, não é. E aí grava aquela parte em que ele lê o depoimento e o advogado, o depoente, e o juiz e o promotor, todo mundo fala, ok, tá certo. Isso é como se tivesse assinado, tá? Inclusive, gente, a gente fala que existe hoje em dia, agora que está no remoto, né? Que a audiência é sempre presencial. Por quê? Testemunha e partes que vão depor devem depor em juízo, mesmo que a audiência seja remota. Então, o juiz fica na casa dele, o promotor fica na casa dele, o advogado fica na casa dele, as partes das testemunhas vão pessoalmente. Por quê? Para evitar fraude, para evitar testemunha no escritório do advogado, né? Receber um bilhetinho embaixo do advogado falando o que ela tem que falar, né? E aí elas depõem na secretaria de frente para o escrivão, tá? Mesmo em tempos de pandemia. A gente fala, inclusive, que isso é isolamento seletivo, né? A careação pode ocorrer entre 2 testemunhas ou entre uma testemunha e uma parte, quando as declarações forem divergências. Não é tão comum não, viu, gente? Mas acontece. Os acareadores serão reperguntados para que expliquem os pontos de divergência, reduzindo-se a termo o ato de acareação,
tá? Despesas a testemunha... Isso aqui ninguém sabe, nunca vi ninguém pedir. A testemunha pode requerer ao juiz o pagamento da despesa que efetuou para comparecimento de audiência, ônibus, Uber, devendo a parte pagá-la logo que arbitrada ou depositá-la em cartório em 3 dias. Nunca vi ninguém pedir, ninguém sabe isso, né? Ok, gente, até aqui. Perguntas? Gente, eu tô falando igual pobre na chuva, vocês estão deixando, não perguntam nada. Tranquilo, professor, por enquanto. Tranquilinho por enquanto? Ó, já tô terminando, tá, gente? Só vai vir mais um outro agora, mas são poucos slides. Que é o depoimento pessoal das partes. Aqui, gente, o depoimento pessoal das partes não é um depoimento da testemunha, do terceiro, estranho ao processo. É das próprias partes, tá? Ao contrário das testemunhas, óbvio que as partes não prestam compromisso, né? Ela não tem como ser imparcial, ela é parcial para o lado dela, tá? Bom, tá lá no artigo 385, 388, né? E é o meio de prova pelo qual o juiz interroga a própria parte, né? Qual que é o objetivo? Esclarecer certos pontos controvertidos da demanda ou mesmo obter uma confissão. Vou dar um tempo para vocês. O depoimento pessoal, gente, da parte, ele pode ser requerido pelo juiz ou pela parte contrária. Eu não posso pedir o depoimento pessoal do meu próprio cliente, tá? E nem devo. Porque se tem um momento de você arrancar uma testemunha, uma confissão da parte, é na hora do depoimento pessoal. Não é possível que a parte vai ser tão boa de confessar, professora. Primeiro, quem falou na inicial na contestação não foi a parte. Foi o advogado, que tem as maldades, que tem as manhas, né? E no depoimento pessoal, o advogado, a parte pode olhar para o advogado. Quanto mais consultá-lo. E é claro que você não vai virar para a parte e falar assim, ô fulano, você matou? Claro que ele vai falar não. Mas você vai rodeando o advogado, né? Ele vai rodeando até que fazer a parte o quê? Confessar, né? Ela começa a se complicar nas suas respostas quando se atrapalhar quando ela vê ela confessou. Gente, é o melhor meio de prova para você arrancar uma confissão. Eu lembro quando eu formei, primeira audiência que eu fui fazer sozinha, tinha o pedido de depoimento pessoal da parte contrária, e eu falei assim, não vou deixar a parte contrária, não vou dar palco para a parte contrária falar. Vou desistir desse depoimento pessoal, não fui eu que pedi, né? O advogado do processo era meu pai. Eu também era, mas ele que tinha pedido, né, o depoimento. Gente, quando eu cheguei no escritório, ele leu a ata e viu que eu tinha desistido do depoimento pessoal, ele quase me matou. Eu quase me deserdou naquele momento. Eu acho assim, se eu não fosse filha dele, ele tinha me demitido ali. Só não demitiu porque tem jeito, né? Não pode me demitir da vida dele. Então, mandou pro filho, não é mesmo? Ele falou, você tá ficando doida? Eu falei, mas pai, por quê? Ele falou assim, olha, eu não queria dar palco para outra parte falar. Ela já não falou na contestação? Ele falou, minha filha, não era dar palco para ela falar, não, era tentar obrigar ela a confessar. Nunca desista desse, é o melhor meio de prova, nunca desista dele. E ele tem razão. Aprendi isso com o tempo, tá? O melhor meio de prova para você obrigar a parte contrária a confessar, tá? Então, pode ser requerido pela parte contrária ou pelo juiz, mas nunca pela própria parte, né? Então, eu não posso pedir o depoimento pessoal do meu próprio cliente. E, às vezes, as pessoas falam, eu quero falar na audiência. Você fala, não pode. Você me contratou para eu falar por você. Você fica caladinho na audiência, só vai falar se você for perguntado, tá? Mas eu quero ser ouvido. Vai confessar com o padre. Ou vai fazer terapia. Não tem dinheiro para terapia e não é católico, entra no programa da Record a 1h da manhã, que chama Fala que eu te escuto, que lá eles vão te escutar. O processo não é um lugar para você ser ouvido, para você desabafar, para você falar, que você precisa falar. Não é terapia, tá? Bom, a intimação da parte para fazer o depoimento pessoal, ela tem que ser pessoal para a parte. Não pode ser na pessoa do advogado. Porque se a pessoa não for depor, gente, considera-se pena de confissão, tá? Então tem que ser intimação pessoal. Quando que eu vou considerar, inclusive, essa pena de confissão? Quando a parte não comparecer. Quando ela comparecer e se recusar a depor. Não estou a fim de falar não, juiz.
pena de confissão. Então, aquilo que a outra parte queria provar com o seu depoimento, eu vou considerar verdadeiro. Ah, não compareceu para o depor, não? Aquilo que a outra parte queria, eu vou considerar verdadeiro. Não responder ou usar evasivas. Ah, não lembro, não sei, tá? Isso é muito complicado, inclusive, quando é empresa. Aí ela manda um preposto, uma pessoa para representá-la, que não estava na empresa na época dos fatos. Aí a pessoa fala, não sei, eu não trabalhava lá na época dos fatos. Pena de confissão. Tá? Cuidado com isso. A parte não é obrigada a depor sobre os fatos criminosos ou torpe que lhe forem imputados, cujo respeito por Estado ou sigilo deva guardar sigilo, Estado ou profissão deve guardar sigilo, padre, advogado, médico, né? Acerca dos quais não possa responder sem desonra própria de seu cônjuge, seu companheiro ou parente de grau sucessível, né? Que coloque em perigo a vida do depoente, seu cônjuge, seu companheiro ou parente em grau sucessível, tá? Os casos em que a parte pode se negar a depor não se aplicam às ações de Estado ou família. Ou seja, Estado ou família é sempre obrigado a depor, tá? Procedimento. A prova será requerida pela parte contrária ou pelo juiz. A parte depoente deve ser intimada pessoalmente para prestar o depoimento, como eu já falei. Ah, isso aqui é legal. Enquanto o autor estiver depondo, o réu sai da sala. Para que o réu não ouça o depoimento do autor e dê o dele respondendo ao autor, entendeu? Ele sai da sala, fica sozinho lá fora. Tá? Quando o réu vai depor, ele volta e vai depor. Aí o autor sai? Não, porque o autor já depôs, não vai influenciar no depoimento dele. Tá? Então, o autor pode acompanhar o depoimento do réu, mas o contrário não pode acontecer. As perguntas são feitas diretamente para a parte. Primeiro faz pergunta o juiz, depois o advogado da parte contrária, né? E o advogado de quem está depondo não pode fazer perguntas, porque afinal ele já conversou com o cliente dele, né? A parte responderá pessoalmente sobre os fatos articulados. Ela não pode servir, gente, de escrito anteriormente preparado. Então, o advogado vai lá e dá para ela tudo escritinho que ela tem que responder. Não pode, né? Ela pode consultar a nota breve, desde que seja para complementar esclarecimento, tá? Ah, deixa eu ver que data foi isso aqui mesmo, só isso, tá? Por isso que elas têm que depor no fórum, mesmo quando é remoto. Para ela não tá lá na casa dela, depondo aqui, ó, embaixo, olhando para o que o advogado mandou ela, né, responder. Se a parte depoente residir em outra comarca, o depoimento poderá ser feito por via videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão e sons e imagens em tempo real, desde que ela deponha no fórum daquele local, tá, gente? Ok? Gente, vocês não perguntaram nada a aula inteira. Vocês estão com alguma dúvida? Professora, Oi. eu tô assim, em Pode relação falar. à audiência online, né, virtual, Sim. fica um escrivão em frente a cada testemunha e a cada parte, ou eles ficam todos juntos? Eles conjuntos. Aglomeração de pessoas. Ah, sim, aí só o juiz que fica online? Juiz, E promotor e advogados. Ah, tá, o autor também. Quem fica, então, a parte que fica é só o réu. É. E aí eles ficam Ah, do lado entendi. de fora, né, no fórum, e entram para depor dentro da secretaria na hora do seu depoimento. Entendi. Nisso tudo, apenas um escrivão que acompanha o caso. Isso. Tá bom? Outra coisa também, Pode o falar. escrivão ele precisa passar por concurso Uhum. Oficial de apoio. e ele precisa ter o curso de direito e ser aprovado pela OAB? Não. Ele precisa ter curso Ah, superior. Você ter o curso de direito, a OAB não, mas ter o curso de direito, ele te dá pontuação na hora do concurso. Você já entra na frente de quem não tem o curso de direito, mas você precisa ter segundo grau. Segundo grau não, curso superior. Tá? entendi. Uhum. Mais alguma dúvida, gente? Não, doutor. Tá de boa. Por enquanto. Ótimo. Gente, a VA3 de vocês é que dia? É hoje, né? É para entregar hoje, doutor. Tá. Isso é Eu vou ver hoje. se ao longo dessa semana ou semana que vem eu já coloco a VA4 para vocês,
que vai ser um estudo dirigido. Tá bom? Achei que eu ia falar assim, ó, pode entregar só o final de semana. Não sou tão boazinha assim, não dá tempo, né, também. Gente, então, ó, muito Brincadeira. obrigada a vocês.